já fica por aqui. É hora de trazer as propostas daqueles que querem comandar o Brasil. O Jornal da CNN dá sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência. Hoje recebemos o pré-candidato do Novo, Felipe Dávila, que está na nossa sede em São Paulo. Candidato, uma boa noite, bem-vindo à CNN. Boa noite, Carol, boa noite, Caio, e boa noite a Carol em Brasília também. Um prazer estar aqui com vocês. Exatamente, candidato, também participam dessa entrevista os analistas Caio Junqueira e a Carolina Brígido. Eu dou início aqui a essa nossa conversa, candidato, e começo fazendo referência às últimas pesquisas de intenção de voto, nas quais o senhor não pontua. Então, candidato, por que manter a candidatura e sair das conversas em torno de um nome único da chamada terceira via? Essa pulverização de candidaturas não fortalece a polarização, algo que o senhor critica? Não, aliás, eu sigo o exemplo do governador Romeu Zema, que começou a campanha eleitoral com praticamente 1% e venceu a eleição. Porque nós acreditamos no Partido Novo que o que vai mudar o Brasil é o voto consciente. E o eleitor consciente está em busca de propostas modernizadoras para o Brasil. Propostas que façam a economia voltar a crescer, a gerar renda e emprego para o Brasil. E certamente não é a apresentação dessas propostas, aliás, dessas ideias arcaicas, velhas, que colocaram o Brasil na pior recessão econômica da história, no recorde de desemprego. Aliás, eu estava assistindo aqui o jornal, Carol, que você estava apresentando, parecia jornal de 1970, discutindo estatal, monopólio do petróleo. O mundo está em energia renovável e a gente ainda está discutindo esse anacronismo de empresas estatais que são verdadeiros cabides de emprego, de corrupção e de ineficiência, que faz com que o preço da gasolina suba nas bombas. Portanto, nós precisamos sim, nessa campanha política, discutir propostas para fazer o Brasil voltar a crescer. E uma delas, certamente, é a privatização, é a abertura do mercado brasileiro, porque sem abertura do mercado e sem privatização, não aumenta a concorrência e sem aumento de concorrência, preço não cai. Então vamos aos nossos analistas que também têm perguntas para o senhor. Começo com Caio Junqueira. Caio. Felipe, boa noite. Boa noite, Caio. Você fala de ideias arcaicas e velhas. Muito provavelmente eu conheço parte, pelo menos, do seu pensamento, se referindo também às ideias da esquerda. Porém, a esquerda lidera, Lula lidera, franco favorito a vencer as eleições deste ano. Por que, na sua avaliação, há essa conjuntura política em que Lula tem uma ampla preferência do eleitorado brasileiro? Não, primeiro eu não acho que isso é verdade, eu acho que isso é uma fotografia do momento e hoje o apoio quando se escolhe o candidato A, no caso Lula, é porque não gosta do Bolsonaro e quem escolhe o Bolsonaro é porque não gosta do Lula. Ninguém está discutindo proposta. Se você perguntar ao brasileiro se a vida dele melhorou ou piorou nos últimos 8 anos, nos últimos 10 anos, a maioria dos brasileiros vai dizer que a vida piorou, e piorou muito. Aumentou o desemprego, caiu a renda, voltou a inflação. O Brasil vive a maior crise econômica da sua história e 20 milhões de brasileiros voltaram à miséria. Como é que alguém pode votar em governos que causaram este rombo econômico, político e social no Brasil? Porque as pessoas não entendem que tem outra oportunidade. Outro dia, Caio, eu estava dando uma entrevista numa rádio, no Piauí, e eu falava, e aí um ouvinte disse, puxa vida, eu não sabia que havia outro nome, porque a gente só escuta na imprensa que é Lula e Bolsonaro. Então é preciso fazer o que vocês estão fazendo hoje à noite aqui, abrir espaço para debater ideias, porque as ideias propostas por Jair Bolsonaro e Lula vão continuar afundando o Brasil, fazendo o Brasil não sair da estagnação econômica, não atraindo investimento, não gerando emprego. Portanto, este é o caminho do suicídio da nação. Nós precisamos sair deste buraco. Portanto, o debate de propostas é muito importante. Carolina Brígido. Olá, candidato. Boa noite. Boa noite. O partido do senhor foi o único que abdicou do fundo eleitoral. Se não me engano, foi em 2015 que o Supremo Tribunal Federal proibiu as empresas de financiarem as campanhas. Daí criou o fundo eleitoral para compensar esse dinheiro que não vinha das empresas e acabou vindo dos cofres públicos. Só que nem todo candidato tem dinheiro suficiente para abdicar do fundo eleitoral e custear a candidatura com o próprio bolso. Na opinião do senhor, quem deve financiar as campanhas no Brasil?
Quem deve financiar as campanhas no Brasil são os filiados, os simpatizantes e os cidadãos brasileiros. E essa história de que o fundo eleitoral ajudou a democratizar as campanhas, Carol, é mentira. Pode olhar os estudos lá. Quem tem candidatos que tiveram renda declarada acima de R$1 milhão tiveram 10 vezes mais dinheiro do fundo eleitoral do que os candidatos com a menor renda. Portanto, isso não é verdade. O fundo eleitoral trouxe duas coisas: é a perpetuação das oligarquias políticas e um absurdo usar dinheiro do pagador do imposto para financiar campanha política. Imagina nesse momento em que nós temos crise, aumento da gasolina, precisamos de dinheiro para a saúde, para os programas de combate à pobreza, nós gastarmos 5 bilhões de reais do dinheiro do contribuinte para financiar 2 meses de campanha política. Carol, é a campanha política mais cara do mundo. E olha, nós gastamos, só para o brasileiro ter uma noção, efeito comparativo aqui, 670 milhões de reais para vacinar os brasileiros durante a pandemia da Covid. E nós vamos gastar 5 bilhões de reais em 2 meses de campanha política. Qual é o sentido disso? Isso está empobrecendo o jogo democrático e está perpetuando as oligarquias políticas. Oligarquias estas que não querem as reformas estruturais do Estado brasileiro, que são fundamentais para o Brasil voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Candidato, eu vou insistir no ponto da Petrobras, já que o senhor destacava aqui a nossa cobertura no jornal da CNN. Diante de mais uma troca de comando da estatal, voltou a discussão em torno do futuro da empresa. O senhor é um defensor da privatização, inclusive como uma solução para a alta de preços. Por quê, candidato, já que a Petrobras, inclusive, paga dividendos à União? Por quê, Carol? Muito simples. É aumento da concorrência. É aumento da concorrência que traz eficiência para a empresa e que traz preço mais baixo para o consumidor brasileiro. Nós precisamos privatizar a Petrobras urgentemente, esse cabide de emprego. Aliás, essa crise está mostrando como a empresa continua a ser manipulada politicamente. Não é possível mudar 4 vezes o presidente da Petrobras, como se mudar o presidente da Petrobras vai mexer no preço do combustível. Isso é demagogia, não é resolver o problema. Resolver o problema é ter fórmulas concretas para diminuir o preço do combustível na bomba. Eu vou dar aqui 2 exemplos. O fundo de estabilização, ele é importante sim. Nós poderíamos utilizar fundos, por exemplo, de recursos da partilha do petróleo e do royalty para criar esse fundo de estabilização e fazer o preço diminuir nesse momento de grande volatilidade. Um outro exemplo, Carol, que a Espanha e Portugal estão usando é o seguinte: você inscreve o seu CPF, ao encher o tanque do carro, existe na bomba, volta 70, 50 centavos para o consumidor. Por que isso? Porque é possível diminuir o preço assim, porque o que acontece? O preço do petróleo subiu e, portanto, também subiu a arrecadação do governo. Então, você usa parte desse dinheiro que subiu a arrecadação e dá de volta para o consumidor brasileiro. Então, existem maneiras, fórmulas já provadas que é possível diminuir o preço da gasolina sem a demagogia de querer mudar presidente, sem controle de preço e sem o Lula ficar dizendo que tem lucro exorbitante. Um total absurdo. Isso não resolve a vida do brasileiro. Nós precisamos de um presidente que resolva os reais problemas do Brasil. Caio Junqueira. Felipe, no que as suas ideias diferem em termos econômicos das do atual governo ou da atual equipe econômica? Bom, totalmente, né? Porque tudo que eles prometeram lá, eles não fizeram. Cadê a abertura da economia? Onde estão as privatizações? Onde é que está o Brasil inserido na economia global? Não tem nada disso. Por isso, o que nós temos de fazer a lição de casa no Brasil. O Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo, uma das economias mais fechadas do mundo, e nenhum país fica rico, fez a economia crescer, sendo uma economia fechada. Todos os países que tiveram crescimento econômico sustentável, que tiraram milhares de pessoas da pobreza, foram países capazes de competir no comércio global. O Brasil precisa competir no comércio global. Nós temos de abrir a nossa economia e mostra, o nosso agro é a maior vitrine do Brasil preparado para a economia global. O nosso agro compete no mundo globalizado e a nossa indústria ficou para trás por causa de muita barreira protecionista e subsídio. Então nós vamos abrir, e inclusive a abertura econômica vai ajudar a reindustrialização do Brasil.
essa nossa indústria se capacitar melhor, ter máquinas melhores, se engajar na tecnologia e, evidentemente, acesso a crédito internacional, que é tão importante para impulsionar a retomada do crescimento da indústria no Brasil. Portanto, é uma proposta que nenhum outro candidato vai propor, porque todo mundo gosta de Estado na economia, todo mundo gosta dos 450 bilhões de reais de subsídio anualmente que você vai distribuindo para os seus amigos políticos em troca de voto e em troca de clientelismo. Isso não funciona. A prova disso, Caio, você sabe muito bem, é uma economia que não cresce há mais de 20 anos. Agora, candidato, a aprovação de uma agenda liberal depende de apoio do Congresso. Como costurar esse apoio, costurar essas alianças? Não é difícil. Nós precisamos ter um presidente convicto da proposta que precisa ser aprovada. Nós precisamos mobilizar a opinião pública. O meu exemplo aqui, Carol, se nós abrirmos a economia como nós vamos abrir, o que vai acontecer? O setor privado vai começar a pressionar o Congresso para se aprovar, por exemplo, a reforma tributária. Porque com esse sistema tributário, se a economia abrir, vai quebrar empresas. Então nós vamos ter a mobilização da sociedade por um lado, um presidente determinado a comprar a briga política no Congresso e a maioria dos parlamentares vão aprovar pelo seguinte, porque vai fazer a economia voltar a crescer, vai gerar renda e emprego. E isso é a maior garantia da reeleição desses parlamentares. Como é que o Brasil vai crescer se nós não tivermos essas reformas estruturantes? Portanto, é fundamental o presidente com coragem política e também com capacidade de mobilizar a sociedade para pressionar o Congresso a votar as grandes reformas. Carol, foi assim que nós aprovamos a reforma trabalhista, foi assim que nós aprovamos a reforma tributária e assim que nós aprovamos recentemente projetos importantes do governo Bolsonaro, como é o caso do novo marco do saneamento básico. Carolina Brígido. Candidato, o senhor disse recentemente que o ex-presidente Lula sempre esteve ao lado do crime. Se por acaso essa polarização Lula-Bolsonaro persistir até o segundo turno, o senhor no segundo turno apoia o presidente Jair Bolsonaro? Não, eu já disse inúmeras vezes que eu vou votar nulo. Eu sou um defensor da democracia, eu não voto em populistas. Populistas estão destruindo a democracia no Brasil, estão destruindo a economia e estão aumentando a miséria. Eu não vou compactuar com candidatos desse perfil. Eu estou disputando a presidência da República porque eu quero livrar o Brasil de demagogos populistas que empobreceram a nação, que aumentaram a miséria da nação e que não fazem o Brasil crescer. Caio Junqueira. Eu queria insistir também nessas diferenças em termos de projetos do senhor para o atual governo, mas pegar talvez numa questão um pouco mais conceitual. Uma eventual vitória do Lula significa que a direita brasileira falhou, considerando a direita brasileira no governo desde 2006, desde que Dilma Rousseff caiu? O que significaria, em termos políticos, aí, uma vitória novamente da esquerda no Brasil? Caio, eu disse para você, eu não acredito que a vitória do Lula é uma vitória da esquerda contra a direita. É uma vitória do repúdio ao governo Bolsonaro. Não tem nada a ver com isso. E se o Lula fizer esse governo de esquerda patético que ele está apresentando, essas propostas, ele vai destruir a economia brasileira ainda mais, vai aumentar a miséria e o desemprego e vai colocar a democracia brasileira em risco. Portanto, não dá para acreditar que esses populistas têm a fórmula para tirar o Brasil da maior recessão econômica. Ô Caio, o PT teve 4 mandatos presidenciais. 4 mandatos presidenciais na cadeira. Por que não fez a economia crescer? Por que não gerou emprego e renda para as pessoas? Por que não modernizou a economia brasileira? Portanto, como que um governo fracassado desse tem a ousadia de dizer que agora tem a fórmula do sucesso do futuro? Não tem, não. E o governo Bolsonaro também sentou na cadeira lá 4 anos, evidentemente enfrentou uma crise tremenda, que foi a crise da Covid, mas também não fez o que ele prometeu. Cadê a abertura econômica? Onde estão as privatizações? Onde é que está a descentralização e a desburocratização do poder? Nada foi feito. Por quê? Porque o histórico desse governo, do Bolsonaro, principalmente do Bolsonaro, é a defesa do corporativismo. Nós precisamos ter um presidente capaz de romper este corporativismo público e privado que sequestraram o Estado brasileiro. Candidato, o senhor foi coordenador do programa de governo de Geraldo Alckmin em 2018. Candidatura que, como sabemos, não avançou, não chegou sequer a um segundo turno. O eleitor de 2018 para o eleitor de 2022 mudou? Mudou muito. O eleitor em 2018
queria um candidato para vencer o PT. E descobriu isso em Jair Bolsonaro. O candidato, hoje, em 2022, o eleitor está louco para romper essa polarização. Ele quer ver o Brasil voltar a crescer. Ele quer ver o Brasil voltar a gerar renda e emprego. E certamente não são esses dois ex-presidentes da República que vão fazer o Brasil voltar a crescer. Você vai ver como vai mudar o voto até outubro. Eu tenho certeza absoluta que quando o eleitor abrir o olho para o voto e escutar o que os dois lados estão dizendo, vai dizer, aí não dá, eu vou procurar uma terceira via. E essa terceira via vai nascer do voto consciente. Felipe Dávila, pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no Jornal da CNN. Um grande prazer, Carol, e um grande prazer, Carol, lá em Brasília, e Caio.